Oi, meus amores! Hoje a gente vai falar sobre a adaptação de A Garota no Trem, que quando foram adaptar colocaram para esse mesmo nome. Eu pensei que tinha sido o livro A Mulher no Trem e A Garota no Trem o filme, mas não, são os dois o mesmo nome. E aí eu reli, né, esse recentemente e vou falar para vocês o que eu achei na adaptação. Falar aqui para vocês que a adaptação eu ainda não tinha visto, que foi a primeira vez que eu vi. Tanto que eu tava tentando, né, ver se eu não tinha nenhuma recordação do livro, mas de fato eu nunca tinha assistido. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre. Em resumo, eu gostei da adaptação, só que eu achei que ela é muita informação em pouco tempo. Você fica um pouquinho confuso e você sente que tá sendo sobrecarregada de tanta coisa que acaba tendo. Mas vamos falar com calma nesse vídeo os pontos que eu achei mais importante ressaltar ou não. Um dos pontos que me deixou confusa durante o tempo, né, mesmo sendo 2 horas o filme, foi que eu achava que os personagens estavam muito iguais. A semelhança no rosto, a semelhança nas características estava me deixando confusa. Até mesmo algumas peculiaridades que eu pensava enquanto eu estava lendo que os personagens tinham, quando você estava assistindo eu não tinha, então eu estava sentindo que eles eram muito semelhantes. Tanto que eu tinha comentado com meu namorado que quando eu olhei eu não conseguia diferenciar. E eu virei e falei, mano, os atores são muito semelhantes, porque não parecia que eram personagens diferentes, tanto que algumas vezes eu me confundia com a Megan e a Anna, porque eu pensava que elas eram iguais. Eu me sentia até a Rachel quando ela se confunde, sabe, na cena do carro, pensando que é uma quando na verdade é outra. Eu me sentia assim o filme inteiro, até eu conseguir entender umas características específicas para saber quem era quem. Mas ainda assim, no final do filme, eu ainda estava um pouquinho confusa, vou confessar para vocês. Outra coisa que eu percebi que eles meio que padronizaram foi o perfil dos atores. Tipo, a gente lê e vê que a Rachel, ela tem algumas questões na aparência dela que acaba ficando degradada por conta, né, do tempo que ela fica sem se cuidar e da questão de ela ser alcoólatra. Só que a gente vê que no filme tá muito bonita, sabe? Parece que ela tá muito arrumada para o que normalmente a gente pensa quando lê, entende? Acho que deu para entender o ponto que eu tô dizendo aqui. E aí nisso, mesmo quando a gente vê que ela não está numa situação muito boa, eu ainda sinto que ela tá bonita demais. Então eu fico tipo, gente, cadê a credibilidade, sabe? Agora eu vou falar umas partes específicas em cada protagonista mulher que eu reparei que, tipo, eu queria que fosse muito abordado. Por exemplo, a Rachel, a gente sabe que o caso dela, quando ela bebia, ela acabava perdendo a capacidade de fixar memórias. Então, as memórias não fixavam, a memória curta dela acabava falhando e, consequentemente, ela não se lembrava muito bem. A gente vê que no filme ela acaba relembrando o que aconteceu quando ela encontra a mulher de um amigo do ex dela, e nisso ela acaba contando o que aconteceu nessa festa. Porém, a gente sabe que no livro ela cria memórias falsas a partir do momento que o Tom conta para ela alguma coisa e ela tem a sensação de ter acontecido outra, porém ela acredita no Tom porque ele fica muito nervoso, fala que ela bêbada não dá para aguentar e ela acaba se sentindo culpada. Tem um monte de carro passando aí, demora um pouquinho para falar. E com isso, como ela se sentindo culpada, a gente percebe que ela vai acreditando no Tom fielmente e tudo que ele fala que acontece, ela acredita mesmo tendo um deslumbre que aconteceu totalmente ao contrário. Como a cena do taco na parede, que na parte do filme aparece ele batendo no espelho. Mas a gente sabe que foi na parede, tanto que fica uma marca. E toda vez que ela olha para essa marca, ela se sente mais culpada ainda, porque ela pensa: ai, ele é meu herói de ter ainda continuado comigo, enquanto eu ainda assim tentei atingir ele enquanto eu estava bêbada. Só que no livro a gente vê essa questão sendo desenvolvida de outra forma, que é a forma que ela tem essa questão, né, uns flashbacks, uma sensação
de que o que ele conta não é totalmente verdade, mas ela acredita nele fielmente. Então, por um exemplo, ela fala, né, desse acontecimento com a Marta. Não sei se no livro tem o mesmo nome, mas fala sobre esse acontecimento na casa de outra pessoa que era amigo dele. E aí ela conta que ela tem um vislumbre de que aconteceu uma outra forma, mas de tanto ele insistir, ela acredita nele. Por exemplo, também um negócio do taco. Ela tem um vislumbre de estar chorando, de estar desesperada e de não estar com taco. Então, quando ela se sentia desesperada, ela estava coagida, né? Porque a gente sabe que na verdade foi ele que fez a questão. Mas ainda assim, mesmo ela tendo esse vislumbre, na hora que ele fala que na verdade foi ela que fez o ato, ela acaba acreditando nele porque ela acredita cegamente nele de que ele está certo e que ele é um santo por ainda estar com ela. E a gente vê como o Tom utiliza isso a seu favor, na questão de tipo, ai, por ele perceber que ela fica aflita e não lembra as coisas, ele usa isso a favor dele, produzindo memória falsa nela para acreditar que ele é o salvador, que ela tem que agradecer a ele por ainda estarem juntos, que ele é o mais fiel possível, sendo que a gente sabe que totalmente, né, descondizente com o que acontece. Tanto é que ela acredita tanto que ele é uma boa pessoa, que mesmo ele traindo ela, ainda assim, ela vive compulsoriamente atrás dele, vivendo somente pelo que o Tom vai pensar de mim, se eu ligo pro Tom hoje ou não, né? Gerando uma questão de... Ai, calma aí, gente, fica um pouquinho sem voz. Gerando uma questão de obsessão mesmo que ela tem, porque ela tem uma dependência emocional fortíssima nele, mesmo ele tendo traído ela. E a gente percebe quão inspirador é isso pra Rachel, porque mesmo ela vendo a questão da Megan entrando no carro dele, ela ainda cria uma falsa lembrança de que na verdade não era a Megan e sim a Anna. Por conta do quê? Porque ela acha que o Tom é o protetor, então ele estaria protegendo a Ana dela e não faria qualquer coisa de errado por aí. Gente, ai, eu acho que eu vou falar primeiro da Ana para poder falar da Megan, porque o da Megan eu acho um pouquinho mais profundo para ser falado, sabe? Mas a Ana a gente vê que tem umas modificações. No filme ela parece ser mais do lar e tudo mais, a gente não vê uma sensação e um sentimento que ela tem que no filme deixa... No filme não, desculpa, gente. No filme passa muito rápido e no livro a gente vê o quanto ela se sente superior a Rachel. O quanto ela sente que o Tom não trairia ela porque ela é melhor. O Tom não faria isso com ela porque ela é melhor que a Rachel. E aí a gente vê que um dos capítulos ela relata o quão era prazeroso ser amante, o quanto ela sente saudades dessa questão de ser amante. Eu fiquei tipo em choque quando eu li, te falar a verdade, viu? Eu fiquei pensando, gente, na hora que eu li isso, eu não lembro se já tinha revelado o que estava acontecendo com a Megan totalmente com o caso com o Tom, ou se não tinha revelado. Mas na hora que eu li isso, eu pensei, eu acho que está se encaminhando para ela descobrir que ela também foi a corna. Para descobrir que ele não é bom samaritano e que não era que nem ele tinha sido para ela, que ela deixava ele louco, que ele não conseguia se controlar. Não, ele não conseguia se controlar com ninguém. Com ela, com a Megan, com qualquer outra que aparecesse. Tanto que no final ele fala que, ai, você não estava à disposição de mim. Ai, me dá um ódio só de falar aqui. Dá um ódio só de pensar de novo nessa questão. Mas a gente também vê, né, o outro quesito da Ana, de como ela faria tudo para salvar da filha dela, que o que acontece no final do filme, que a gente, quando lê, já sabe o porquê que ela fez o ato, né? Porque eu não sei se o YouTube me permite falar o que ela fez aqui. Quando ela realizou o ato, a gente sabe que no livro ela realiza dessa forma tão víscera,
que é por conta que ela tem medo do que possa acontecer com a filha dela em algum dia. Então ela tem um amor muito protetor em relação à filha dela, uma coisa que acaba sendo, né, positivo para a personagem dela. Mas que eu fiquei um pouquinho com raiva dela por conta dos outros quesitos, eu não posso negar para vocês. Mas ela tem seu lado bom também. E agora a gente vai falar sobre a Megan, que eu acho um pouquinho mais profundo falar sobre ela, principalmente no quesito de como ela passou a parte da sua vida, né? Que já começa, né? O livro e o filme, quando traz sobre ela, traz sobre essa questão de ela sempre ter uma troca de papéis, né? De ela já ter sido amante, namorada, esposa, tudo que ela se descreve, a gente vê o quanto de vivência que ela tem. E quando chega no trauma dela, né? Que ela conta pro psicólogo o que aconteceu e a gente descobre dessa forma muito profunda, que no livro foi 1000 vezes mais profundo do que no filme, porque no filme a gente tem um flash assim de alguma coisa acontecendo, a gente vê ela na banheira, ela olhando desesperada e saindo correndo, e só depois a gente descobre o que aconteceu. Mas é uma forma que eu, desde diria, foi muito rápida. Foi uma coisa que, tipo, não teve tanta profundidade. Mas, né, filme. E aí, nisso, no livro, a gente descobre quão marcante foi na vida dela isso, de ao ponto de ela ter tanto medo de ficar sozinha hoje em dia, até mesmo em questão de ela viver sempre acerca do marido dela, que é o Scott, mesmo eles tendo um relacionamento conflitoso, né? Ainda assim, ela se mantém por perto, ela sente saudade dele, ela sente essa questão de eu não quero estar sozinha, mas ao mesmo tempo eu sinto que as outras pessoas são livres e eu não sou livre. É tão marcante que foi um momento que, tipo, eu li, eu fiquei, tipo, em choque, sabe? Eu senti um misto de emoções, eu senti empatia, eu senti uma tristeza por ela, eu senti cada coisa que até agora eu tô, tipo, sabe? Quando você se sente tão abalada com uma coisa que nem aconteceu com você, mas toca no seu coração, é isso que eu senti com a Meg. E aí, como eu estava falando, a gente vê o quanto essa morte trágica na vida dela virou uma sensação de ela estar sempre sozinha e ela tentar não estar. Então, por isso que ela tem casos fora do casamento muito forte, muito presentes. Ela tenta ocupar de alguma forma esse vazio, só que não ocupa, né? Porque a gente vê o que tudo acontece de tão traumático que fica mais a história. E aí, nisso, a gente tem alguns pontos para mostrar como o filme passa rápido demais. Por exemplo, o corpo, né, demora muito mais a ser encontrado no livro. Eu acho que passa metade do livro sem ser encontrado. Agora no filme é bem rápido. E essa relação também que a Rachel tem com o esposo da Megan, que é o Scott, que acaba que quando ela se aproxima dele, né, a gente vê esse quesito de uma dualidade de a gente acha ou não que ele é culpado, porque ele tem uma forma agressiva também. E aí acontece, né, aquela situação onde a Rachel acredita fielmente agora que ele é o culpado por conta da forma agressiva que ele age com ela. Só que no filme a gente vê que ele invade a casa dela. E o que no livro não é assim, né? Ele convida ela e aí acaba trancando ela lá dentro. Nossa, eu lembro que foi uma cena traumatizante de ler. E a gente vê o desespero dela pensando: o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, que nem a Megan morreu por conta dele, já que ela estava acreditando que era ele mesmo. Então foi um filme que eu gostei. Por mais que eu acho que foi muito rápido, ainda acho que deu uma questão de aprofundamento. Eu pensei que seria uma adaptação que não seria adaptação de fato, né? Eles pegariam só algumas partes, mas eles pegaram boa essência. Então eu dou uma nota 9. E é isso, meus amores. Beijinhos.